Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br, seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E hoje, abrindo uma janela para o Espiritismo com Allan Kardec, Raízes do Espiritismo, com o nosso irmão Admir Serrano, teólogo, orador e pesquisador. Tudo bem, Admir? Nossa, tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, conversando com você e participando desse programa maravilhoso que vocês têm aí, que é o Diálogo Interreligioso. Certamente ele fica brilhante com a sua presença, seu conhecimento, a sua bizarria. Gostei dessa. Bom, na produção e direção geral do programa Conviver de hoje, Alex Monteiro. Na divulgação, Silvana Zandomene. Os trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Regina Prata. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, supervisão de Guiomar Santana. Eu vou a seguir apresentar Raízes do Espiritismo, gente. Hoje nós vamos cavar fundo, guiados pelo nosso companheiro Admir Serrano, que é natural de Bocaina, São Paulo, radicado nos Estados Unidos, em Miami. Admir Serrano tem mestrado em teologia, com foco no pensamento religioso e história das religiões. Tem bacharelado em psicologia e estudos liberais. É escritor, palestrante e pesquisador de fenômenos paranormais, experiências de quase morte, as EQMs, experiências fora do corpo, desdobramentos, visões do leito de morte, comunicação pós-morte e, claro, reencarnação. Os seus livros em português, editados aqui no Brasil, Morrer Não É o Fim, Nos Portais do Além, Sua Mala Está Pronta, Os que Voltaram para Contar. Em inglês também tem vários livros, e o que traz o nosso companheiro Admir Serrano, está em Miami nesse instante, acredito, nos Estados Unidos, participando aqui, é o seu novo livro, sua nova publicação, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas. Uma capa bastante ecológica, está bem aí, bem na moda hoje, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas. Admir Serrano foi quem escreveu, a editora que publicou, a editora do Lar Harmonia, da Fundação Lar Harmonia, aqui da Bahia, aqui no Brasil. Muito bem. Admir Serrano, Raízes do Espiritismo. É uma pergunta que não quer calar. Entre tantos livros, nós que militamos na área editorial, entre tantos livros que se debruçam sobre a história do Espiritismo, sobre os vultos do Espiritismo, acontecimentos que proporcionaram a chegada do Consolador prometido, que você vai explicar aí do que se trata. Qual foi a motivação que o levou a escrever este belíssimo livro, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas, publicado agora pela Fundação Lar Harmonia da Bahia? Foi assim, eu estou no Espiritismo há 20 anos. Então, nessa encarnação aqui, né?
aqui há 20 anos. Mas eu já estudava alguma coisa de espiritualidade, etc. E quando eu iniciei no espiritismo, há 20 anos atrás, isso foi em 2004, né? Eu, obviamente, como eu gosto muito de história, eu queria saber a história do espiritismo. E eu comecei a participar assiduamente no centro que eu iniciei, que é o Centro Bezerra de Menezes, aqui em Miami. E eu fiz, então, o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E aí, nesses estudos, eu fiquei sabendo das irmãs Fox, dos fenômenos de 1848 em Hydesville, etc. E eu me interessei, me aprofundei mais. Mas eu tenho uma coisa em mim, Afonso, que quando eu vou estudar alguma coisa, eu quero saber o que é que veio antes. Então, eu fui estudar a história do espiritualismo, porque o 1848, com os happenings de Hydesville, foram os fenômenos que acabaram culminando no espiritualismo americano e os fenômenos espíritas ou espiritualistas, mediúnicos que tiveram de efeitos físicos, as mesas girando, girava tudo também, não era só mesa, cadeira, piano, etc. Então, era um movimento muito grande. E eu, ao estudar os antecedentes do espiritualismo, os antecedentes de Hydesville, eu acabei encontrando outros fenômenos esses fenômenos que eles se encaixavam, inclusive na mesma região onde iniciou. E eu encontrei, né, antes desses fenômenos de Hydesville, nas comunidades Shakers, nessa parte do norte eu trato isso aí em detalhe no livro, nessa comunidade Shakers, que tinham 6.000 Shakers na época, e todos médiums, porque eles eram cristãos, eles eram aqueles cristãos que esperavam a segunda volta de Cristo, mas eles eram médios e eles faziam umas danças, e nessas danças, com música, etc., eles entravam em transe mediúnico, e então, eles serviam de médiums, e um fenômeno fantástico, por exemplo, através de seus médiums, apareciam espíritos indígenas e faziam uma festa. E aí eu vou estudar a história do Shaker, porque eu não me contento, quero saber de onde os Shakers vieram. E os Shakers vieram de Manchester. Esse aqui estava nos Estados Unidos, eles vieram de Manchester, na Inglaterra. Eu fui estudar os Shakers de Manchester e como que eles se originaram. E eles se originaram de 3 chamados de profetas franceses, que eram do sul da França. Eles eram os chamados camisardes, que eles eram protestantes huguenotes, nessa região de Cévennes, de sul da França. E aí, nessa região, houve também, a partir de 1706, fenômenos mediúnicos fantásticos nessas comunidades. E eles tiveram até luta armada contra o reinado e contra a Igreja Católica, porque eles eram huguenotes, e a Igreja queria forçá-los a ser expulsos de lá ou a seguir o catolicismo, e eles não queriam. E aí houve fenômenos mediúnicos aí, e depois de terminadas as guerras religiosas da França, que terminaram em 1776, 3 desses camisardes foram, 1706, desculpa, 3 desses camisardes foram para a Inglaterra. E eles começaram eles eram médiuns, ostensivos até. Então, eles encontraram essa comunidade Quakers. Essa comunidade Quakers, ela tinha também, dentro deles, médiuns. Eles tinham um sistema de oração, que eles ficavam esperando a manifestação do Espírito. E eles acabam influenciando os Shakers. Então, quando eu tracei essa história do espiritualismo americano de volta, eu vou parar, na minha história, no quintal de Kardec.
com os camisardes, os profetas franceses. E eu achei uma ligação maravilhosa, porque eu dou detalhes desse elo a partir daí, do sul da França, que ele vai culminar no espiritualismo americano, que ele vai voltar para a França e encontrar de novo o Kardec, e aí vai ser, então, formada a religião, a doutrina espírita. Mas nesse ínterim, Afonso, no mesmo tempo que em 1848, por exemplo, estão se dando os fenômenos de Hydesville, que vai crescer e vai se alastrar e vai voltar para a Inglaterra, depois da Inglaterra para a França, em Paris, na mesma região se você vê no mapa onde estavam as instituições, os pontos históricos do espiritismo, eles estavam centrados em uma área que você caminha a pé, tipo 15, 20 minutos caminhando. Então, todos aí concentrados, e ao mesmo tempo que em 1848 estavam se dando esses fenômenos de efeitos físicos, em Hydesville, por exemplo, na França, em Paris, já estava dando também outro tipo de manifestação mediúnica que iam culminar, auxiliar a formação da doutrina espírita. Ademir, antes de prosseguir nessa investigação do nascituro, por assim dizer, do espiritismo com Allan Kardec, nós queríamos aqui colocar uma questão. Você está nos Estados Unidos. Sim. Você está em Miami. Sim. Você milita no movimento espírita norte-americano. Sim. E você escreveu um livro admirável, uma quantidade de informações muito importante, principalmente para quem é como nós aqui, expositor da doutrina espírita, é uma fonte tranquila e segura, pela linguagem coloquial, pela exposição sua, que é bastante cativante. Agora eu faço uma pergunta. Você está nos Estados Unidos, está em Miami, no Bezerra de Menezes, é o nome do centro espírita, é a denominação. Você escreve um livro, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas, e você vai publicá-lo em português por intermédio de uma editora da Bahia. Não há espaço nos Estados Unidos, não há interesse por parte do público norte-americano do espiritismo. O espiritismo nos Estados Unidos é feito para brasileiros e radicados lá do México, ou seja, lá de onde for. O espiritismo ainda não alcançou os norte-americanos? Infelizmente, ainda não. O que está acontecendo é o seguinte: nos centros espíritas, nos centros que nós vamos aqui, eles foram fundados por brasileiros e alguns centros fundados por latinos, porque o movimento espírita, obviamente, ele tem uma abrangência muito maior e um número muito maior de seguidores no Brasil. Em segundo, seria a América Latina, em vários lugares, inclusive Cuba. E depois, aqui nos Estados Unidos, ele não tem, assim, entre os norte-americanos mais nativos, eles não têm uma divulgação, né? Eles não têm alguns centros espíritas conduzidos por americanos, mas é bem pouco. O que está acontecendo, por exemplo, eu tenho meu neto, inclusive esse da foto aqui, ele é americano, e eu frequento o centro espírita brasileiro, agora de mais brasileiros, né? Tenho outros que eu também frequento. E eu o levo para fazer, no caso, para ele participar dos ensinamentos aí das instruções espíritas junto com outros garotos americanos. Então, e aí nós temos por idades, né? Então nós temos das crianças menores e até os adolescentes, filhos de brasileiros que são radicados, são nascidos aqui nos Estados Unidos. Então, o que é que está acontecendo? São esses, o Centro Espírita brasileiro, ele está influenciando esses americanos que são descendentes
de brasileiros e de outros. Então, o que está acontecendo é tipo assim, a gente estaria, esse centro espírita brasileiro, preparando uma nova geração de americanos que darão seguimento à doutrina mais para americanos. E também temos muitos casos de pessoas frequentadoras que são casados com americanos ou americanas, vice-versa, e eles participam, eles vão então participar e conhecer o espiritismo. Então está indo assim muito lentamente, muito organicamente, mas está crescendo. A que você atribui essa indiferença do norte-americano em geral ao espiritismo, que é, afinal de contas, o espiritismo, como você muito bem demonstra no seu livro, você contribui para que isso fique bem claro, é uma doutrina bastante racional, fundamentada em elementos filosóficos, doutrinários, cativantes. O que você atribui a essa indiferença, esse deixa para lá do norte-americano em relação ao espiritismo? E, por outro lado, nós percebemos que o norte-americano sente um grande atrativo pelas culturas exóticas, esotéricas, orientais. Como é que é isso aí? Qual a razão disso, na sua opinião, Admir Serrano? Estamos conversando com o nosso companheiro Admir Serrano, que nesse instante a entrevista está sendo gravada. Ele está em Miami, nos Estados Unidos. Ele é teólogo, orador, escritor e pesquisador espírita. Na pauta do Conviver de hoje, raízes do espiritismo. Nossa, eu acho que não é assim, talvez seja falta de conhecimento, né? Porque aqui não tem essa mesma abrangência que teve, que o espiritismo nos Estados Unidos, no Brasil está desde 1870, por aí, eu acho, né? Quando ele foi levado ao Brasil. E o Brasil já tinha uma aceitação maior em função, eu creio, pelas religiões de raízes africanas, que já eram populares até. E aqui, e também eu acho, pela influência, no caso do Brasil, pela influência católica, que os católicos são assim, um pouco mais liberais, né, nessa parte religiosa. Agora, aqui já é a religião predominante, ela já é mais protestante, é aquela que talvez não dê tanta margem assim, para que o seu seguidor ele procura outras coisas, outras religiões, essas aí talvez mais esotéricas, até talvez seria até taxada como bruxaria, essas coisas. Então eu acho que é por isso que não teve assim essa divulgação ou essa aceitação como tinha no Brasil. Como você mesmo falou, tem essa racionalidade, mas eu acho que aqui, no caso, a religião cristã, no caso protestante, o catolicismo aqui é mínimo, e é bem pequena, a maioria são os batistas, presbiterianos, luteranos e todos esses evangélicos, é mais um evangelismo aqui do que o catolicismo, e eu acho que talvez seja isso, mas pode ser também um pouco que não tem assim uma divulgação do espiritismo, que a gente não proselitiza, né? Você não vai atrás como outras religiões vão batendo nas portas oferecendo a salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Admir Serrano, você concorda que faltou um Chico Xavier no espiritismo norte-americano, no movimento espírita norte-americano, para cativar as multidões? Porque ninguém diz isso. Exatamente, mas se bem que aqui tem, por exemplo, a cultura para ter médio, eles até fazem popular, os fazem muito populares. Aqui nós tivemos até uma série na TV que era médium, baseado na história real de uma médium, eu me esqueci o nome dela, e ela fez-se famosa porque ela trabalhava até com o FBI, essas coisas, para desvendar
crimes, e ela tinha essa mediunidade. E ela se fez famosa. E agora, há pouco tempo, tinha até um garoto que ele era médium, e ele era médium em Hollywood, de celebridades, porque ele conseguia conversar com o mundo espiritual e trazer mensagens, etc. E ele tinha até programa na TV, e tinha outros também, médiuns aqui que foram famosos, mas isso era mais assim, não tem essa ideia de você, como como tem o espiritismo no Brasil, que é um espiritismo caritativo para ajudar o próximo, é um negócio, é uma religião, assim que você é um negócio do bem. É o negócio do bem, exatamente. É fazer a caridade, essa coisa, e divulgar, espalhar o amor e aceitar todo mundo do jeito que é, essas coisas todas. Então, não tem, no caso, o Chico Xavier, Divaldo, eles fazem esse trabalho em prol da caridade, em prol do ser humano, mas aqui, no caso, é mais por entretenimento. Admiro esse seu livro, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas, é para ser lido ou para ser estudado? Eu acho que ambos. Como você falou, que a escrita ela é de fácil entendimento, ela é porque é assim que eu escrevo. E eu noto no Espiritismo que o problema de linguagem é um caso sério, e muitos, e até é difícil de ler. Então, eu não posso escrever, eu poderia mudar muitas palavras aí no meu livro, que fosse necessário um dicionário para você saber o significado. Mas eu prefiro já dar de uma maneira mais clara para você entender o que é que você está lendo primeiro. E eu evito, obviamente, termos arcaicos, como tem muitos no Espiritismo, não tem necessidade disso aí. E é para ser estudado e como aprendizado. As obras, se você for ver na bibliografia, a maioria, 95%, 99% são obras ou em inglês ou em francês, e obras acadêmicas, que se você pode notar pelas editoras, muitos de universidades de renome, porque aqui tem, embora o espiritismo e o espiritualismo não seja divulgado tanto como religião, tem pesquisas grandiosas, inclusive temas de PhD, como alguns desses livros foram temas de doutorado de seus escritores, e aí tem informação fantástica que você falou, qual a diferença dos seus livros, do seu livro com outros. Eu não acho que existe algum livro em português que traz a história do espiritualismo, do espiritismo e suas raízes profundas em temas que eu abordo, porque nem até o próprio material onde eu tirei muitas dessas informações, materiais idôneos de escritores idôneos, eles não é de fácil acesso no Brasil, porque ele não tem tradução em português. Então, aqui eu tive essa facilidade, inclusive um dos grandes livros, Laboratórios da Fé, de 2008, que é escrito por John Monroe, um professor universitário, eu tive a oportunidade de conversar com ele também, tem informações fantásticas do espiritismo e daquela época, e detalhes que não existem em nenhuma obra espírita ou livros espírita, e eu encontrei nele. Foi um trabalho universitário que ele fez que eu achei fantástico. Então, eu utilizei essas informações e eu coloquei nesse livro para dar aos estudiosos do espiritismo uma gama de material fantástico para que conheçamos melhor ainda essas raízes profundas do espiritismo. Admir Serrano, recentemente você esteve na França e é claro que você notou, claro, quem vai na França espírita nota tudo isso, o esvaziamento das igrejas, o esvaziamento dos
de templos em geral. Centros espíritas nem existem mais, existem alguns lá de alguma tradição. Aqui você atribui, para quem está assistindo a gente, naturalmente, não tem conhecimento da história, como tem alguém que dá aula de história, como você, que é um pesquisador. E qual a razão dessa raspagem do espiritismo, do espiritualismo, do catolicismo, do protestantismo, de tudo isso na França? O povo francês não acredita mais em nada? Olha, Afonso, não é só o povo francês, não. Aqui também. Sempre aparece pesquisas nesse sentido. E está havendo realmente uma diminuição do interesse por religião, né, nesses mais jovens. Então, eles não estão interessando-se muito por religião ou por crença em Deus, essa história. E eu tenho na minha família, eu tenho alguns dessa nova geração, e eu vejo esse desinteresse nessas coisas. Mas tem uma coisa mais interessante também nessa geração nova, que está menos, não que seja menos espiritualizadas, mas que, de alguma maneira, eles não têm muito interesse em essas religiões mais formais. Então, a gente vê, por exemplo, as pesquisas, elas são mais exclusivas dessa juventude nova e o seu desinteresse na religião. Mas eles estão tendo um outro interesse que outras gerações não tiveram. Então, por exemplo, está diminuindo nessas pesquisas que foram feitas aqui nos Estados Unidos, um interesse, por exemplo, em bebida alcoólica. Até um interesse menor ou não muito no sexo. Eles têm uma preocupação maior com o meio ambiente. Eles também são, em pesquisas que eu vi, menos materialistas. Então, a gente está vendo nessa nova geração que se você vê, com um conhecimento tecnológico e essas coisas todas, que não se via em outras gerações, obviamente em função do desenvolvimento da tecnologia, mas a gente tem essa leva de novos espíritos que reencarnam, como a gente está sabendo, que eles vêm talvez com esse desinteresse nessa espiritualidade mais formal, muitas delas até radical, mas com interesses em outros elementos que poderia chamar até de espiritualista, proteção aos animais, por exemplo, fazer o bem. Então, a gente está vendo isso. Mas, por outro lado, a gente vê um aumento também em religiões, sobretudo a evangélica, e a gente lê isso aí no Brasil, por pessoas que estão aí um pouco perdendo a fé, e elas têm aquelas promessas de que todos os seus problemas serão resolvidos se ela seguir aquela religião, e acaba tendo até prejuízo financeiro, porque existe ainda um mercado da fé por inescrupulosos que aproveita vamos dizer assim, dessas pessoas que estão desesperadas com a situação que enfrentam, e que qualquer oferta que tenha de resolução rápida para os seus problemas, elas podem seguir. Então, não é só na França, é em todos os lugares, em todas as religiões, muçulmana, cristã, evangélico até, e até o hindu. Essa nova geração é algo novo que vai surgir. E espero que alguns deles migrem para o espiritismo para divulgar a nossa doutrina, porque quando eles vão ver que tem alguma coisa bastante lógica que pode condizer com aquelas ideias que eles têm, vai ser a religião que vai influenciá-los. Admir Serrano, vamos viajar um pouquinho, vamos até Atlântida, guiados pelo comandante Edgar Armon, que traz uma narrativa sobreviventes da Atlântida, o continente que submergiu, desconhecido, lendário, assinalado na literatura grega. O comandante Edgar Armon, narrativa naturalmente obtida
espiritualmente, via mediúnica, ele conta a história de que sobreviventes da Atlântida foram para o sul da Grécia, região do Peloponeso, e lá, enfim, foram assimilados pela população que lá já existia e levaram naturalmente o seu conhecimento, a sua intelectualidade, a sua religiosidade para aquela região sul da Grécia, região do Peloponeso, nas ilhas gregas. A pergunta é a seguinte: lá estão marcados de forma indelével Sócrates e Platão, assinalados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como precursores da doutrina espírita do cristianismo. Então fica aqui a pergunta: o primeiro tijolo desta catedral, se me permite a expressão, que aliás é de Kardec, esta catedral espírita, o primeiro tijolo, ou melhor ainda, os fundamentos, o alicerce, aonde se localiza nessa sua arqueologia religiosa? Ademir Serrano. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de viajar pela Peloponésia, e eu visitei agora as ruínas de Esparta, de Corintos e de outras, e eu estive no Ágora, que era o mercado em Atenas, e eu caminhei no mesmo solo em que caminhou Sócrates e Platão, e inclusive tem uma estátua de Sócrates, e foi muito emocionante para mim estar lá, naquele lugar onde foi também o berço da democracia. Então você sente naquele espaço, agora é apenas ruínas, mas bastante preservado, aquela atmosfera, aquele clima ainda desses grandes pensadores, de pessoas que 400, 500 antes de Cristo, eles já traziam algo novo, essa sabedoria e que eles trouxeram certamente de outras vidas, possivelmente até de Atlantis, e eles vão contribuir conosco. Sócrates, ele, obviamente, ele tinha a sua sabedoria, mas ele não estava diretamente ligado a nada da espiritualidade. Ele acreditava, obviamente, na reencarnação, ele acreditava na vida após a morte, tanto é que, quando ele estava antes de tomar a cicuta, perguntaram a ele como que ele, onde ou como que ele conseguiria ser, ou ter o seu corpo, como que ele queria ser enterrado. Ele falou: vocês, o que é que você quer que nós façamos com você? Ele falou: pode fazer o que vocês quiserem, se vocês conseguirem me pegar. Ou seja, ele não ia estar com o corpo, ele ia estar fora do corpo. Então, ele trouxe isso aí. Na minha arqueologia das raízes profundas do Espiritismo, ele não entra, porque ele não participou diretamente dessa cadeia de eventos que culminou. Entra, sim, Júlio César, entra, sim, os gauleses, na época dos 50 a.C., porque nós temos na história do Espiritismo, o espírita aceita que Allan Kardec, nessa época, ele foi um sacerdote druida, e esse sacerdote ele foi de uma tribo justamente no sul da França, na região de Languedoc, onde vai se desenvolver séculos mais tarde, na região de Cévennes, os Camisardes, de onde vão sair os 3 profetas. E esses 3 profetas, eles vão sair, eles vão para Londres, vão encontrar os Quakers, que vão aceitar um pouco da sua, porque eles levam atividades mediúnicas e contato com a espiritualidade, inclusive incorporação de espírito, vamos dizer assim, e eles vão influenciar diretamente um grupo que vai sair dos Quakers, que são os Shakers, em Manchester, que vão migrar para
Estados Unidos, na região onde vai se dar depois os eventos de Hydesville. E esses eventos eles vão culminar com o nascimento do espiritualismo americano, que ele vai voltar para a Inglaterra. Da Inglaterra, ele vai para a França. Ou seja, ele vai iniciar no sul da França, ele vai percorrer outro continente e vai voltar de novo para a França. Então, o que eu traço nas raízes profundas nada mais é que um encadeamento magnífico desses eventos que ele vai culminar. Por isso que eu não encontrei na literatura espírita ou espiritualista nenhum trabalho que traça essa corrente, essa coordenação, essa admirável lei de harmonia, como dizem os espíritos, que o seu espírito ainda não está em condição de compreender o conjunto. Então, eu faço ligações que parecem aleatórias, mas que no final ela vai culminar em algo magnífico e que vai ser aí a cereja no bolo, a doutrina espírita. Não há dúvida de que o seu raciocínio é brilhante, a sua exposição é bastante rica e recheada de elementos que, naturalmente, fazem com que tudo tenha uma consequência, tudo tenha uma origem. Exato. E uma consequência. Isso é muito bom. Agora, voltando à questão de Sócrates e Platão, eu insisto, porque, veja, a referência bibliográfica que nós temos é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eles são ali apontados. Nós não podemos negar, o Ademir, os fenômenos mediúnicos que ocorriam na Grécia naquela época. Não podemos negar as pitonisas, as sacerdotisas, enfim, essas médiuns que faziam profecias, que profetizaram, inclusive, a sapiência de Sócrates, a convivência de Sócrates com o seu daimon, que era, na verdade, um anjo da guarda, um espírito protetor, etc. e tal. Então, eu só faço aqui essa pontuação para reforçar aí essa minha preocupação em relação ao papel de Sócrates e de Platão, naturalmente, nessa historiografia tão rica que você está nos trazendo. Bom, mas vamos partir... Se você me der só um minutinho. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Os fenômenos mediúnicos, eles precedem Platão há dezenas de anos, porque nós podemos traçar os fenômenos mediúnicos às tribos originárias, sobretudo na África, porque nessa época tinha também o candomblé, por exemplo, ele é algo moderno porque a religião anímica, que era a religião das tribos de antigamente, de até 50 mil anos atrás, na África, tinha aí os seus curandeiros, os seus médiums, que eles eram contatar o espírito. A história da humanidade em todas os grupos humanos que você pesquisar, o que você ver através da história, desde a migração deles de fora da África para o Oriente Médio, Mesopotâmia e tudo isso, vai ter espiritualidade e contato com a mediunidade sempre. Porque isso é algo que ocorreu sempre. O que eu traço, eu não tenho o Platão, eu sou fã de ambos, obviamente. Eles nos trouxeram o ensinamento para a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu faço, não que eu quero menosprezar o papel deles, não foi isso. É que eu tracei de um ponto que veio depois deles. Então, eu comecei essa minha, no caso, nessa historiografia, a partir dos fenômenos, o que eu quis foi traçar que os fenômenos, eles começaram a partir dos fenômenos de Cévennes, de Languedoc, com as manifestações mediúnicas espontâneas que teve naquela época, e aí, a partir daí, é que eles vão influenciar um espiritualismo moderno. Entendeu? Agora, Platão, obviamente, ele teve, e Sócrates, eles passaram mensagem, inclusive nas mesas
falantes da época que eu trato aí também no livro, os fenômenos da mesa falante, porque depois da girante veio as falantes, que elas se comunicavam através de pancadas e depois através da escrita. Sócrates, ele passava por aí as suas mensagens, que eles participaram, obviamente, da instrução para a doutrina espírita, mas eles não tiram mérito de nenhum deles, é que eu não tracei essa linha a partir deles, foi depois deles, entendeu? O Espiritismo e suas raízes profundas, escrito pelo nosso companheiro militante do movimento espírita com Allan Kardec, em Miami, nos Estados Unidos. Nós recomendamos o livro para ser lido, para ser estudado, para ser utilizado nos cursos e nas aulas, pela facilidade de entendimento e pela riqueza de conteúdo. Ademir Serrano, no findar aqui, no apagar das luzes do nosso conviver de hoje, eu deixo um espaço aí dos minutos que ainda nós temos para que você mande uma mensagem aí aos corações que estão aqui no Brasil, aflitos por motivos que nem preciso especificar aqui nesse instante. A sua mensagem espírita de esperança, de alento, de carinho e, acima de tudo, de fé aos corações que aqui estão pulsando com muita aflição no Brasil. Inclusive, eu uso essa analogia desse encadeamento das coisas, no caso, que culminaram com a doutrina espírita, que são eventos que ocorreram em determinada época, épocas longínquas, que parecem aleatórias, mas elas vão ocorrendo de tempos em tempos, no tempo certo, em momentos certos, com pessoas certas, com situações certas, até ela completar um conjunto. Então, eu faço essa analogia com esses eventos históricos que culminaram com a doutrina espírita, com a nossa vida. Então, por exemplo, todas as situações que a gente passa, e como parte da resposta à pergunta 540, que tudo se coordena na natureza, que eu abro o livro com essa frase, e eles dizem aí que nada é por acaso, nada é aleatório, e nossas vidas é assim. Mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, eles vão passar e eles fazem parte. Se a gente analisar esses momentos difíceis, essas situações que a gente passa por si nesse momento, ela parece não ter sentido. Mas ela vai fazer parte de algo muito grandioso, e essa coisa grandiosa é o nosso destino, é a nossa vida. Então, quando eu faço isso, eu comecei a fazer mais depois de estudar para compor esse livro. Se eu pego minha vida hoje, você também é um exemplo disso, e a gente começa a retroceder, a ver o que veio antes, a gente vai entender por que a gente passou por aquilo que a gente passou, por que a gente conheceu certas pessoas, por que alguém nos magoou, por que nós magoamos alguém. Todos esses eventos que parecem aleatórios, os agradáveis, os desagradáveis, os que nos causam alegria, o que nos causa dor, ele vai ter um sentido no final das contas, quando o conjunto for formado. Então, a minha mensagem é: seja grato a todos os momentos, por todos os eventos que tem na nossa vida, mesmo que eles sejam dolorosos, porque a gente não entende a sua razão de ser naquele momento, mas ele vai passar e ele vai nos fortalecer e eles vão contribuir para algo grandioso que é a nossa existência, que é a nossa vida. Porque existe um projeto de vida grandioso para cada um de nós. E esse projeto ele é construído por momentos, por situações que a gente passa a cada dia, a cada momento. Por isso, ser grato sempre por estar aqui nessa vida, nessa reencarnação, e pelas oportunidades que todos os dias, cada dia, nos oferece. Sejam boas ou sejam ruins, porque no final vão ser para o nosso próprio bem. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Obrigado, Ademir Serrano, e você que nos acompanhou.
Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.